Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Aprender Ensinando. Eu sou Esivaldo Dalino, conectando você ao conhecimento. Nesta videoaula, nós vamos aprender técnicas de leitura, que automaticamente servirão para a escrita. São técnicas elaboradas para trabalhos acadêmicos, mas servem para outras áreas que você esteja ingressando, ou ingressado, ou que você execute. Técnicas são sempre bem-vindas, aprender é infinito. A primeira técnica que nós vamos aprender é sobre a técnica de sublinhar. Muitas vezes você está lendo um texto, só lendo ali, passando o olho, entendendo. Só que se você não fizer alguma ação, não executar alguma coisa, ali com uma semana você esquece tudo aquilo que você leu. É importante que ao ler um texto você execute alguma ação. E dentre as várias técnicas, a primeira que eu vou ensinar a você é a técnica do sublinhar o texto, que exige a compreensão do assunto. Nesse sentido, é importante que você leia o texto não apenas uma vez, mas mais de uma vez. Lê o texto, tem uma noção. Releu, começou a entender. Leu novamente, aí você já entende, aí você já está apto a entender a lógica do texto, o que o autor quer dizer, qual é o fundamento do texto, quais as principais palavras-chave, aí você já passa a sublinhar essas principais palavras-chave, o assunto que o texto aborda, o que é importante no texto, o que não é importante, você vai sublinhando aquilo que você entende, que faz sentido, que se tirar aquela palavra do texto, o texto perde o sentido. Então, são essas palavras principais que vão ser sublinhadas para que no futuro você entenda. Ao colocar o olho no texto, você já sabe o que o texto quer dizer. Você já sabe o que o texto está informando, está ensinando. Então, facilita a captação de informações também de aprendizagem. Você leia o texto na íntegra, que você releia o texto, que você também, ao se deparar com palavras fora do seu vocabulário, muitas vezes estamos lendo um texto e nos deparamos com uma palavra que não conhecemos, que muitas vezes é um significado de coisas que conhecemos, mas que aquela palavra para nós é desconhecida. E aí é o momento de pegar o dicionário e ler e buscar informação, de entender qual o significado daquela palavra, para que ao nos depararmos com ela em outros textos, já saibamos o significado dela. Então fica fácil para entender o que o texto está informando. Então, ao se deparar com palavras fora do seu vocabulário, consulte sempre um bom dicionário para entender qual o significado daquela palavra e assim aprender mais. Haja visto que aprender, pessoal, é infinito. A leitura do texto é importante para identificar as principais informações do texto. E aí, leu, entendeu, sabe do que o texto está falando, aí é momento de sublinhar os parágrafos, as ideias importantes, as linhas verticais do texto. E assim você vai executando essa ação de conectar as palavras principais e entender do que o texto está ensinando. E aí fica fácil para você compreender, aprender com aquele texto que você está lendo. Assinale com interrogação pontos discordantes. Você está lendo ali um fragmento, um parágrafo, discordou daquele texto? Interroga para que você possa buscar outras informações equivocado com relação àquele fragmento, àquele parágrafo, ou se o autor é que fugiu um pouco da informação de que você tem em mente, de que você conhece. Leia o que você sublinhou para ver se tem sentido naquelas sublinhações, naquelas técnicas que você está utilizando. Muitas vezes, como eu falei, se você só lê o texto uma vez, você não tem uma aptidão para sublinhar esse texto e entender do que ele está falando. Então é preciso que você leia, que você releia, que você passe a sublinhar no momento em que você entendeu o texto. Você pode reconstruir o texto de forma de esquema ou de resumo, tomando a palavra sublinhada como base. Técnicas que também serão ensinadas nessa videoaula: esquema, resumo, tipos de resumo. Então, se você não sabe, se você tem curiosidade em aprender essas técnicas, continue no vídeo, não vai embora não. A elaboração de esquemas, pessoal, é muito simples. É utilizado como trabalho preparatório para o resumo, para explicar mais concretamente determinadas ideias ou para memorizar o conteúdo integral do texto. O esquema, você pega os principais ideias e vai colocando setas
linhas retas ou curvas, círculos, colchetes, chaves e símbolos. É muito simples para criar um esquema. Como o próprio nome diz, é um esquema. Você não precisa detalhar muito o esquema para ser entendido. O importante é que você leia o texto na íntegra, que o texto tenha fidelidade ao texto original. No esquema, você não vai colocar as suas ideias. Você vai pegar o texto original e vai criando o esquema. Coloca a palavra principal, assim, liga a seta para outra palavra, um colchete, e assim você vai conectando as principais ideias e dando estrutura lógica ao assunto do texto. Adequa o assunto ao adequação ao assunto estudado e funcionalidade, utilidade de seu emprego e cunho pessoal. Então, você vai conectando as principais ideias do esquema. O esquema, digamos que é educação, educação básica nas escolas públicas. Então, você vai colocar educação, liga a seta, básica, escolas públicas, com um esquema bem miudinho, bem pequenininho, mas dá para entender do que você está informando, o que você está buscando aprender com essa técnica de leitura. Já o resumo de livros, pessoal, de 200 a 400 páginas podem ser resumidas em apenas 5 páginas ou apenas 10 páginas, dependendo da finalidade ou do objetivo do resumo. O resumo, basicamente, muitos estudantes, muitos acadêmicos têm a dificuldade de escrever resumo, porque eles querem copiar o que o autor escreveu. E aí não é resumo, aí você está fazendo uma cópia daquilo que foi escrito. Tem pessoas que fazem um resumo que o texto original é uma página e o resumo dá 2, 3 páginas. Então ele não está fazendo um resumo, ele está fazendo uma reescrita daquele texto. O resumo, pessoal, você vai ler um parágrafo, você lê um parágrafo e vai resumir esse parágrafo em apenas uma linha. Isso é o resumo. Lê outro parágrafo, resume esse parágrafo em apenas uma linha. E aí, quando você terminar a página você vai ter um resumo de 5 ou 6 linhas. Bem simples, bem enxutozinho. E qual a importância de se resumir dessa forma? A importância do resumo é que o resumo ele é muito pessoal. Um resumo que eu faço, eu vou entender do que faz, o que aquele texto está informando, o que eu estou buscando aprender com aquele texto. Mas se você pegar o meu resumo, muitas vezes você vai ler e não vai entender do que se trata. Porque o resumo ele é muito particular, é de quem está estudando, de quem está lendo aquela informação, aquele livro. É óbvio que tem outros tipos de resumo que é diferente desse resumo particular que eu estou informando para você. E aí nós vamos ver mais adiante esses 3 tipos de resumo que cada um tem uma forma de escrever, uma forma de informar para o leitor. 3 tipos de resumo. O primeiro resumo é o descritivo ou o indicativo, pessoal. Ele descreve os principais tópicos do resumo original, indicando sucintamente o conteúdo, ou seja, a leitura original. Você vai encurtar as frases e não ultrapassar de 15 ou 20 linhas esse resumo. Como eu falei, muitas vezes você pega um texto de uma página e o leitor ele vai resumir esse texto e coloca em 2 páginas. Então não é um resumo, é uma reescrita. O resumo ele precisa resumir. Ele vai pegar as principais ideias do texto e vai colocar no papel de forma que, ao ler aquele resumo que ele fez, ele entenda do que trata o texto, quais as principais informações, qual o resultado daquela leitura. Isso é resumo. Então, esse resumo é o resumo descritivo ou indicativo. Ele descreve os principais tópicos do texto original. Coloca aí no seu caderninho para você não esquecer. Temos também um resumo informativo ou resumo analítico. Ele reduz o texto, pessoal, em 1/3 a 1/4 do texto original. Veja que todos os resumos ele não aumenta de tamanho, ele diminui. O resumo informativo e analítico, ele reduz o texto original em 1/3 ou 1/4. Não é permitido opinião pessoal do autor do resumo, ou seja, eu estou fazendo o resumo, eu não posso colocar minhas opiniões nesse texto informativo analítico, porque as opiniões é do autor do texto. É mais exigido nos cursos de graduação esse tipo de resumo informativo
e analítico. Ele dispensa a leitura do texto original para conhecer o assunto. Veja que no resumo anterior, ele exige que você leia o texto na íntegra, o texto original, para você ter uma ideia, uma noção do que se trata. Já no tipo de resumo informativo ou analítico, ele dispensa essa leitura. Ele não precisa que você leia o texto original para ter o conhecimento do assunto. Basta ler o resumo que você já vai entender do que trata no texto original. E temos o resumo crítico, que condensa o texto original em um terço ou um quarto também, como como o resumo informativo e analítico. Só que este é o resumo crítico. Ele fica basicamente do mesmo tamanho do resumo anterior. Resumo crítico condensa o texto em um terço ou um quarto do texto original. Permite a opinião do autor do resumo. No caso, se eu estou fazendo o resumo, eu posso dar a minha opinião sobre esse texto. Ele também dispensa a leitura do texto original. Apenas com o resumo eu posso dar a minha opinião desse texto. Eu posso resumir dando a minha opinião sobre esse assunto, fazendo um pequeno lembrete. No resumo descritivo e indicativo, ele descreve os principais tópicos do texto original. Ele exige que você leia o texto original e o resumo não pode ultrapassar de 15 a 20 linhas do texto original. Já no resumo informativo e indicativo, o texto é reduzido em um terço ou um quarto do original. E aí você pode ficar se perguntando, mas um terço, um quarto, como assim, professor? Resumindo, para você entender de forma mais simples, um terço. Se o texto original tem 3 páginas, o resumo não pode passar de uma página. Se o resumo original tem 4 páginas, se o texto original tem 4 páginas, o resumo não pode passar de uma página, um quarto do texto original. Entendeu? E aí temos o texto crítico, que aí o autor do resumo pode fazer suas críticas, ele pode escrever a cunho pessoal sobre esse texto. E temos também a resenha, que é um tipo de resumo crítico. A resenha ela permite opiniões e comentários, julgamentos de valores e comparação. E a sinopse. Temos a sinopse, que é outra técnica de leitura, que é um tipo de resumo curto que indica o tema ou o assunto da obra e suas partes principais, a elaboração do autor da obra ou pelos editores. É uma linguagem objetiva e frases curtas. Muitas vezes você vai ler um livro, você vai assistir a um vídeo, a um filme, a um curta-metragem, você vai se deparar com esse tipo de resumo, que são as sinopses. As sinopses são indicação sobre o tema, sobre o que trata aquela obra, qual o autor, qual o escritor, quanto tempo é se for um vídeo, um filme, quantas páginas são se for um livro. Então, é uma forma de indicar ao leitor o que ele vai encontrar, ou ao espectador o que ele vai assistir naquela obra. São os resumos, o resumo curto, chamado de sinopse. E temos a redação de livros. Segundo o autor Andrade, o resumo deve obedecer de maneira sucinta o assunto da obra, ou seja, apresentar de maneira curta, de maneira breve, o assunto da obra. Não apresentar juízos críticos ou comentários pessoais. Respeitar a ordem das ideias e fatos apresentados. Empregar linguagens claras e objetivas. Evitar a transcrição de frases originais. Apontar a conclusão do autor e dispensar a consulta ao original da obra. Esta é a ideia, esta é a afirmação do autor Andrade sobre redação de resumo de livros. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou buscar informação para te ajudar a sanar essa dúvida. Não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que postamos vídeos. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares. Comente, curta, continue nos ajudando a produzir um material que sirva para a sua aprendizagem. Este é o canal Aprender Ensinando, conectando você
ao conhecimento. Boas aprendizagens, feliz 2023, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.